Questão 96 da prova rosa, uma questão clássica de um assunto que sempre cai no Enem, que é ondulatória. E essa questão aqui é de acústica, tubos sonoros. Vamos para a leitura. O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura. Considere F1 e V1, respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, que é esta barrinha aqui, olha só, esta aqui. E F2 e V2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento, no caso, esta barrinha aqui. Ok. As relações entre as frequências fundamentais, olha só, frequências fundamentais, e entre as velocidades de propagação são, respectivamente, ora, meus caros, primeiramente, a velocidade do som, ela é constante. É cerca de 340 metros por segundo, isso mesmo, não depende do instrumento que emite o som, isso mesmo, não depende da fonte sonora. A velocidade do som depende do meio onde ele está se propagando, e como está sendo propagado no mesmo meio, né, essas barras estão no mesmo espaço ali, o som vai se propagar no ar, essa velocidade do som no ar não vai mudar, é cerca de 340, independente se é uma barra pequena, se é uma barra de comprimento maior, não importa. Logo, a velocidade, a relação entre as velocidades V1 do tubo menor e V2 do tubo maior são iguais. O som vai se propagar com a mesma velocidade, independente se vem da barra menor ou se vem da barra maior. Logo, nós temos que só pode ser aqui, olha só, o item B ou o item D de dado. Então, agora você tem 50% de chances de acertar essa questão, apenas sabendo esse conceito fundamental de ondulatória, que a velocidade do som ela é constante, ok? Muito bem. Agora, vamos descobrir a relação entre as frequências fundamentais. Perceba uma coisa interessantíssima. Instrumentos que têm tubos menores emitem sons mais agudos. Por exemplo, uma flauta, aquelas flautinhas doces, né, pequenininha, emite um som bem agudinho. Já um saxofone, um trompete, um trombone com um tubo maior vai produzir um som mais grave, um som bem grave. Ou seja, instrumentos com tubos menores, que é o caso aqui do tubo com comprimento 1, tubo menor, vai produzir um som agudo. E sons agudos têm frequências fundamentais altas. Então, esse tubo menor aí de comprimento 1 vai ter uma frequência alta em comparação com esse tubo maior, que vai produzir um som mais grave, e onde sons graves têm frequências fundamentais baixas. Então, tem uma frequência fundamental baixa. Logo, nós descobrimos que a relação entre a frequência F1, no caso aqui, ó, vai ser maior, vai ter uma frequência fundamental maior, já que é um som mais agudo do que o do tubo 2. Logo, nós temos o item correto como sendo o item D de dado. Mas vai ter alguns alunos que dizem: ah, não, professor, eu gosto de fazer contas, eu gosto de perder tempo na prova do Enem fazendo contas. Eu quero que o senhor me prove matematicamente que a frequência fundamental 1 é maior do que a frequência fundamental 2. Muito bem, já que nós não estamos fazendo aqui a prova do Enem, nós podemos fazer isso até mesmo para relembrar alguns outros conceitos fundamentais, importantes também na ondulatória. Então, observa o seguinte. Vamos desenhar, vamos lá. Vamos desenhar aqui o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui os dois tubos, para que a gente possa relembrar. Vou desenhar um tubo pequeno e vou desenhar um tubo de comprimento maior, apresentando aí, ó.
tubo pequeno e um tubo de comprimento maior. Pois bem, quando se forma a frequência fundamental no tubo pequeno, a onda, o ar, vibra formando um padrão como esse que eu estou desenhando aqui para vocês. Olha só. É isso daí. Se você observar bem, nós temos metade de um comprimento de onda. Logo, nós vamos ter o comprimento de onda 1, que aqui está representando o tubo menor, sobre 2. No tubo maior é a mesma coisa. Vai se formar esse mesmo padrão, o ar vai vibrar e nós vamos ter aí essa formaçãozinha aqui. E logo aqui também é o comprimento de onda 2 sobre 2. Mas você percebe a diferença? Perceba que o comprimento de onda 1 é menor do que o comprimento de onda 2. Isso é óbvio, porque os tubos, né, a relação entre o comprimento dos tubos vai fazer com que o comprimento de onda 1 seja menor do que o comprimento de onda 2. E se você pensar na relação fundamental, na equação fundamental da ondulatória, qual é essa equação, professor? O vem lamber ferida. Isso, a velocidade da onda igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Você jamais pode deixar de saber isso. É muito importante na prova do Enem, em qualquer outra prova de física. Vem lamber ferida. Velocidade da onda igual comprimento de onda vezes a frequência. Isolando o comprimento de onda, nós temos o seguinte, ó, isolando o comprimento de onda, tá? Pegue a frequência que está multiplicando e passe dividindo. Então, vai ficar que o comprimento... Vai ficar que a frequência é igual à velocidade do som dividido pelo comprimento de onda. Eu disse isolar o comprimento de onda. Na verdade, era isolar a frequência, tá? Nós queremos saber a relação entre as frequências fundamentais. Observe o seguinte. Observe que quanto menor for o comprimento de onda, maior será a frequência fundamental. Isso mesmo, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. Logo, isso prova, mais uma vez, que a frequência fundamental F1, por ter um comprimento de onda menor, é maior do que a frequência fundamental F2. Item D, de dado. Dá aquela curtida aí nesse vídeo e compartilha com seus amigos se você gostou da resolução explicada dessa questão de ondulatória do Enem. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima questão. Vamos lá!